Mas quanto a Fátima, então, inclusive recentemente foi usada, vieram aqui revelar o segredo dela e não revelaram, ficou uma lenga aqui que o mundo inteiro ficou chocado. Então, aquela que apareceu, aquele espírito que apareceu em 1917, que não tinha ainda reencarnado, nem todas as coisas que ele disse foi transcrita, foi transmitida e fizeram em cima daquilo ali um negócio. Aquela era ainda assim aquela mulher que há 2000 anos fora minha genitora, mas ela não disse todas aquelas coisas que disseram que ela disse. Entendeu? Distorcer, ora, mas porque aí está a coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. Se não fosse verdade o que eu estou falando, por que enclausuraram a única sobrevivente desse evento? Por que ela está impedida de aparecer em público? Diga uma coisa, sabe qual é o terceiro segredo de Fátima? O terceiro segredo Deus nunca lhe disse. Mas óbvio. O terceiro segredo de Fátima, que ela mesma anunciou, que o fim, a extinção da minha antiga igreja, esse é o terceiro segredo de Fátima. Extinção da igreja católica romana, que não é cristã, que é apostólica romana. Que o senhor critica. Não, eu não critico, eu apenas digo a verdade. Eu digo a verdade. Não, o senhor critica e de forma insultuosa. O senhor diz que a igreja é um sodomita, gulorrento, principado milenar de iniquidade. Mas não é crítica, eu estou falando a verdade. É uma crítica um bocado insultuosa. Vocês não veem o que eles fazem? Recentemente, lá no Brasil, pelo menos, apareceu na televisão no Brasil, recentemente, num programa de grande audiência, umas freiras reclamando que foram estupradas por sacerdotes na África, já que estão falando nisso, e que além de não terem um apoio moral para digamos, onde ter o filho, além de tudo foram expulsas pela hierarquia da igreja, etc. Qual é o terceiro segredo de Fátima? Qual é o terceiro segredo de Fátima? O fim da Igreja Católica Romana. Qual é a sua opinião sobre o Papa João Paulo II? Olha, o Karol Wojtyła, que posso chamar esse Papa, ele hoje em dia, ele sofre muito porque ele está rodeado de inimigos, tá? Que desejam que ele morra o quanto antes, porque querem o lugar dele. Ele é uma pessoa que está sofrendo muito, e eu me sinto como pai da humanidade, com muita pena dele, do sofrimento, porque ele está numa situação, como se chamaria no Brasil, uma sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Ou seja, se ele abdica, ele vai lá morar no meio, vai morrer, exaurir a minga em algum lugar, depois de ter conhecido tanta, digamos assim. O senhor não disse que o Papa João Paulo II é o diabo? Não, eu disse que ele representa, enquanto ele estiver lá, quando vier o outro lá, aquele que estiver lá representa, o Papa, de uma forma geral, representa o Principado das Trevas, porque a minha igreja, desde 321, deixou de ser minha igreja. Quando ela fez um conchavo com Constantino, agora falaram-nos então de história. Até ali ela era minha igreja, que era a igreja do Nazareno. Aí depois ela passou a ser igreja católica apostólica romana. Católica, que quer dizer a tradução do grego, universal. Então, muito bem, apostólica, porque dirigida, organizada pelos apóstolos de Constantino, que mudou de dia de sábado para domingo a revelia do meu pai. E romana, porque ela tinha a ambição de exercer um domínio sobre toda a terra. Sim. Mas não minha igreja. O senhor não batizou o diabo? O senhor não batizou o diabo com as iniciais do Papa Karol Wojtyła? Eu disse que este é o novo nome dele. Então, quando vier outro Papa, não só este, porque este, quando ele fui na minha terra, no Brasil, na terra que Deus me deu como pátria, tá? E eu estava lá naquele tempo, há uns 20 anos atrás, a presença dele lá foi motivo para muita idolatria, para aumentar o número de encabrestados, para aumentar o número de pessoas desorientadas e desgraçadas, que são obrigadas a pagar para casar. Eu, quando me chamar Jesus, disse assim aos discípulos: ide curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expelir os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Qualquer sacramento da empresa é falso. Mas porquê é que deu esse nome ao diabo? Porquê é que foi buscar as iniciais do Karol Wojtyła para dizer o diabo chama-se assim, é o nome do diabo? Porque tem uma pessoa, já que você insiste, tem uma pessoa. Eu sou curioso, sabe? Tem uma pessoa em Curitiba,
onde assediaram a minha igreja, no estado do Paraná, no Brasil, que insistia em dizer, se horrorizar quando falasse diabo, demônio, essas coisas. Então eu digo, vamos dar um nome mais bonito para ele, já que eu não gosto. Então vamos dar um nome que tenha o significado do representante dele agora na Terra. O homem, Carol Wojtyla, não tem nada contra a pessoa dele, até o contrário. Sofro, Deus é testemunha que eu sofro a Deus dele, tá? Agora eu estou me referindo que ele está representando, até porque essa palavra, esse título, na deformação do grego e do latim, quer dizer Papa, né? E eu disse quando me chamaram, quer dizer Pai, e quando me chamaram Jesus, eu disse assim, a ninguém chamei Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então Padre é outro título falso, isso é Mateus 23, versículo 9. Quer dizer, não é, já que você faz a pergunta, você é obrigado a responder. O diabo existe? Viu o diabo já? O demônio é um corpo sutil. Ah, se ele fosse um macaco com rabo e chifre, como dizem, como vos enganaram, é um corpo sutil. Ele penetra... Mas existe? Sim. É uma energia, um corpo energético sutil, que ele pode incorporar no homem, e mandar ele matar o filho, e depois ele chora sobre o cadáver. Ah, ele estava fora de mim. Quem estava nele? Era o demônio. Mas meus dois, deixa-me só tentar esclarecer aqui. Cristo tem a sua própria igreja, chama-se... E tem seguidores. Souste, Soberna, que tem nos meus apontamentos. Isto não é fácil, isto é muita coisa, muita areia para a minha caminhonete. Souste, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que ele considera que é a única igreja de Cristo. Tem os seus seguidores e tem discípulos e discípulas, cerca de 20, correto? Discípulos, mais ou menos 20. O número de discípulos, mais ou menos 20. Eu não revelo, muito bem, por motivos óbvios. Agora, os seguidores também não cadastram. Né? Exato. Entendeu? Ótimo. Portanto, tem discípulos e discípulas que têm regras de vida, têm 3 graus, seu primeiro, segundo e terceiro, para passar de um grau ao outro tem que passar por 7 provas que não são sempre as mesmas. Ele viaja sempre, Cristo viaja sempre com alguns discípulos ou discípulas. Vêm 4 nesta viagem com ele. Esta noite marciana vamos chamar os 2 primeiros, que é um discípulo e uma discípula, a Líbera e o Ivan. Posso apertar a mão a eles? Olha, vou lá, diga à vontade. Eu já explico a razão da minha pergunta. Olá, boa noite. Faça por você sentar. Boa noite. Boa noite. Eu perguntei, por não vos espectadores julgar que eu já estou louco, mas também já me falta pouco. Eu perguntei se podia apertar a mão, porque Cristo não aperta a mão. Quando eu jejuava em Santiago do Chile, então o Senhor disse, é uma das coisas mais difíceis, um dos gestos mais sublimes que existe é dar a mão para uma outra pessoa. É um gesto que sela amizades, etc. Mas meu pai disse que eu devo, daquela data em diante, em 1979, de setembro, usar a mão só para abençoar. Muito alho. E come muito alho. Sim. Não é necessário para manter o peso. A minha saúde, que meu pai disse que na minha missão, eu tenho que ter saúde e não posso ter peso mais que 61 quilos. 61. Eu tenho 1,83 m, então meu pai disse que eu sou obrigado a sobrepujar qualquer carência com um alho. Foi em São José da Costa Rica, já bem depois do jejum, que ele me deu essa ordem. E eu me acostumei a alho cru, porque inclusive eu não tenho valor nenhum. Tem umas pessoas que não gostam do alho. Agora o que eu posso fazer, né? Eu compro a ordem. O que come mais? Come vegetal, basicamente cru, como peixe também, porque peixe não tem espírito. Tá? Peixe não tem espírito? Não. E a vaca tem? Tem. Está na Bíblia escrito, está lá na Bíblia escrito, vai ver. E Deus deixou para comer assim, mas eu quero deixar claro, não sou contra quem come essas coisas, eu compreendo essas coisas. Então faz dieta. Só eu que não posso comer e os meus discípulos. O regime não pode ultrapassar os 61 quilos. Portanto, se não fica anorético. Não é que eu faço o regime, é sim que eu posso falar com os seus discípulos agora um pouquinho. A Libra, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, pode explicar o seu nome. A Libra não é a Libera, não é um nome fácil para nós portugueses. Tem um significado? Tem. É aquela que conquistou a liberdade. Porque, na verdade, eu, quando eu conheci o Henrique Cristo, também, obviamente, não acreditei logo assim que eu vi, né? Que idade tinha? Eu tinha 15 anos quando eu o vi pela primeira vez. Lembra-se da ideia que fez dele? Sim, lembro. Eu vi na televisão e pensei, isso é ridículo, um louco, porque onde já se viu Cristo dizer que está de volta à Terra. Obviamente eu era católica, ajudava inclusive os sacerdotes na missa, né? Então eu achei isso uma coisa realmente absurda. Imagina se Cristo ia voltar, até achei ele parecido com Cristo, só que pensei assim, como é que Cristo pode voltar à Terra e ficar debatendo com um pastor que é um pecador, porque na ocasião ele estava num debate com um pastor de uma igreja evangélica.